Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Quem está conosco em nossos estúdios hoje pela manhã? Secretária de Educação no município de Teutônia, professora Inara Bemer. Professora, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Hoje começam então as aulas, né? Na verdade, para deixar bem claro que a Secretaria não para os 12 meses por ano, mas as férias, obviamente, talvez seja um período de reforma e de preparar para esse dia, que é o primeiro dia do calendário letivo de 2014. Com certeza. A Secretaria de Educação, janeiro e fevereiro, são os meses que mais trabalha na questão de organização do calendário, da formação continuada e das reformas. Então, nessa segunda-feira, marca o início das aulas com os alunos, né, de toda a rede municipal. E os alunos estão nesse momento, né, às 7h30, algumas escolas começaram, estão recebidos, né, com atividades diferenciadas e com muito carinho pelos professores e pela equipe diretiva. Então, hoje, a turma da manhã, quem se matriculou nesse turno, deve estar na escola, e temos da turma da tarde, que virá hoje à tarde. Quantas escolas municipais temos hoje em Teutônia? Nós temos hoje 14 escolas municipais. A gente separa elas, são 7 multisseriadas, que estão a escola do meio rural, né? E 6 são as escolas ensino fundamental, da urbana, e tem o turno inverso. E ainda nós temos, né, 2 escolas de educação infantil. Bom, secretária, esse período também nas últimas semanas foram de preparação para os professores, né? Foram se preparando para o retorno das aulas. Tínhamos alguns eventos em Teutônia, inclusive, né? Sim, com certeza. Antes dos alunos virem para a escola, a gente faz todo um trabalho com a equipe diretiva, que começou no dia 17, com a atividade, onde foi feita uma reflexão. Além disso, o planejamento global das escolas, e no dia 18 nós tivemos então uma formação continuada com os professores. Começamos na Associação da Água com o palestrante César Nunes, que é um doutor, né, da Unicamp, que nos falou sobre educar para humanização, a escola como espaço de formação ética e preparação para a cidadania. Início nesses dias de hoje, a questão de valores está se perdendo, e a gente achou assim de suma importância fazer a abertura do ano para os professores falando sobre isso. Como trazer esses valores, essa humanização que está tão perdida na nossa sociedade, como os professores vão trabalhar com esses alunos que estão chegando para nós. Então esse palestrante foi assim muito feliz nas suas colocações e nos colocou o papel da escola frente a esse desafio. E no dia 19 também nós tivemos Júlio Furtado, que também é um pedagogo e reitor da Universidade de São Paulo, e ele falou que o desafio de promover a aprendizagem significativa. Nós, na educação, falamos muito nisso. O que é uma aprendizagem significativa nos dias de hoje? Porque tu sabe que a tecnologia está aí, o aluno tem que vir para a escola. A carga de informação que eles trazem, muita, né? E ele tem que saber usar essa informação que é disponibilizada. E também o professor tem que trazer para o aluno algo que faz sentido. Então, esse professor, que é um professor de universidade, é professor de ensino fundamental, ele ainda mantém ensino fundamental, e ele deu vários exemplos, né, e nos deu subsídios de como fazer isso nos tempos atuais. E também nós temos um projeto piloto, né, que dia 20, então, o palestrante foi o doutor Leoberto, juiz Bragel, e ele nos falou, ele está fazendo, na verdade, nós estamos fazendo um projeto piloto com a Júris de Porto Alegre, que é a Associação de Juízes, né, que sobre a questão de justiça restaurativa, círculos da construção da paz. Como tu sabe, como a gente sabe disso, a sociedade hoje está cada vez mais violenta. E a gente não sabe o que fazer, né, como agir, se nós já fizemos várias coisas dentro da escola. Então, esse juiz que a gente conheceu há vários anos, ele tem um projeto em Caxias, que é uma das cidades bastante violenta, e ele introduziu o que faz nos juízes, o que faz
ele trouxe para a sala de aula. Porque o que ele diz é o seguinte: temos que começar lá de baixo. Temos que construir a paz bem na base. E como fazer isso que tenha significado para o aluno. Então, ele já desde o ano passado, ele fez uma formação, ele cria mediadores, né? Então a gente já teve uma turma de 25 a 30 pessoas. E ele veio falar com os professores sobre isso. Em síntese, é a questão de não impor, dialogar, e aí se faz círculos da paz, que nem ele traz exemplos como os índios. Sim. Quando os índios tinham conflitos ou tentavam resolver, eles sentavam em círculos. E passavam um símbolo na hora de fala. Então ele está nos auxiliando para a gente fazer, para evitar ir para a promotoria, evitar evitar que pequenos problemas às vezes tomem uma dimensão maior, né? Dentro da escola e até com os pais também, né? E conversando. Então ele está nos auxiliando. Então é um projeto piloto no Rio Grande do Sul, é só em Caxias, e dentro das escolas é aqui, então, né, em Teutônia, que ele está nos auxiliando. É uma equipe que vem, né? E a gente que procurou, porque já lia sobre isso, né? Sim, E nos Estados Unidos, em outros países, é feito em algumas escolas e dá resultado, né? Então a gente decidiu, né, como secretaria, como administração, que esse grupo de juízes e de facilitadores nos ajudasse a construir a paz, né? De uma forma com diálogo, com tolerância, né? E todos participando. Exato. Não é só a escola, a família participa, até as pessoas envolvidas. Sem dúvida, são todos os atores aí, Isso aí. dessa busca que a gente busca incessante pela paz, que a gente costuma dizer. Bom, secretária, durante o período de férias agora, tivemos muito trabalho na parte estrutural de escolas, né? A gente ficou acompanhando, recebendo através da assessoria de imprensa da prefeitura também, muitas obras que foram feitas, obras de ajuste, de reformas. Queria que a senhora falasse um pouco para nós de como esses alunos vão receber as suas escolas, que agora ficarão com elas aí até metade de dezembro. Então é um ano bastante cheio, e os alunos estarão aí em atividade nas escolas. O que foi feito a nível de reformas? Só não comentei antes o calendário, né? O calendário, exato. O calendário, ele então começa hoje, e nós temos recesso escolar, vai continuar, que é no 18 de julho, que a gente chama férias de inverno. Sim. E retorna 4 de agosto. E a previsão do término, então, para esse ano, do ano letivo, é 18 de dezembro. Tá? Então, isso ficou tranquilo o calendário. Também, Vinícius, nesse ano nós continuaremos, então, como eu falei antes, priorizando a qualidade da educação em todos os aspectos. Tanto na parte pedagógica, que a gente fala tanto, que é a formação continuada, trazendo cada vez mais subsídios e ferramentas pedagógicas para que o aluno ele tem que ter prazer de ir para a escola, né? O professor tem que fazer com que o aluno sinta feliz em ir para a escola e o aprender, e também que como eu falei antes, a sua aprendizagem seja bem significativa. Paralelo a isso, a gente também fez vários investimentos nas infraestruturas das escolas, que o externo também tem a ver com o aluno se sentir feliz, né? Quando o aluno chega na escola e vê uma escola preparada para recebê-lo, ele vai se sentir mais feliz e assim se sente com mais vontade de aprender. Então foi realizadas diversas melhorias que, como eu diria, o objetivo maior é para o aluno estar seguro e a escola seja acolhedora. Então eu vou começar falando, são várias reformas por escolas, mas o que foi feito em todas as escolas. Qual é a escola maior hoje que mais tem alunos? Teobaldo, né? Do diretor Arnildo. Isso ali. Então, todas as escolas foram pintadas, deu uma renovada, tanto do interior, né? Todas. Também, hoje, nas escolas maiores, porque a gente enviou um projeto via governo federal, onde para trocar o mobiliário de todas as escolas. Por exemplo, todas as classes e cadeiras e mesa de professor foi trocado. Isso então veio do governo federal na primeira etapa para as escolas maiores da área urbana. Então as 6 maiores
todo o mobiliário. Hoje as crianças chegam lá, foi trocado tudo novo. Que bacana. E no final, lá por outubro, me parece que o governo vai dar outra parte, que é para o interior, então para as 7 escolas, que são escolas menores, mas também, então com mesas que a gente colocou, também novas, mas não assim, do mesmo estilo, né? Mas a princípio tá. Então, elas foram, então, como eu falei, pintadas em um mobiliário, mas em cada escola foi feito reformas. Não tem, assim, uma escola que não foi. Primeiramente, antes das reformas, foi feito a revisão em todos os telhados. Né? Para que não adianta a gente pintar se não vê a estrutura, né? Então, até porque no verão tivemos uma incidência muito grande de vendavais também esse verão, né? Esse verão, e aí então foi primeiro verificado os telhados, depois lavado os telhados e depois então a pintura está ocorrendo. Essa pintura ela vai terminar, está quase terminando algumas escolas, a maior escola, então, que é a Teobaldo, ainda falta detalhes, na Guilhermes também. Então, lá para abril, ele acha até o final de março, está concluindo todas, né? Porque tem ainda 2 escolas no interior, né? Que nós priorizamos, então, aqui que tem mais alunos, e deixamos, então, 2 escolas para lá para final de março, né? Para terminar. E na escola, então, começamos as obras, né? Na Alfredo Schneider, já são obras que começaram já ano passado, mas tiveram a conclusão. Nós tivemos na Alfredo Schneider, que é no bairro Teutônia, uma escola que foi feito, então, o sonhado ginásio, né? Com 924 mil, né? Foi o total. Lá também a administração investiu na questão de cabine de medição e sala de força. Porque a nossa previsão é climatizar a escola. Mas nas condições que estão hoje, para climatizar é necessário toda uma infraestrutura na rede. Então já na Alfredo Schneider todas as salas estão climatizadas, né? Claro que foi com a parceria do CPM, né? Mas a gente investiu também nessa questão de a energia elétrica. Melhor fornecimento da energia. Né? Até porque tem um ginásio. Então ali foi gasto 71 mil. E também lá foi feita toda a pavimentação, tanto na frente, no acesso da escola, como entre o ginásio e a sala de aula, né? E a escola, o prédio, né? Também em torno de 130. E agora, né, porque a gente vai fazendo em etapas, a gente vai fazendo um orçamento e vai planejando, e nós estamos concluindo agora a questão da cobertura metálica entre o ginásio e a escola. Então deu 107 mil. No total, o investimento dessa escola deu 1.200.000 em torno disso. Aí a gente vai para a escola, então, Leopoldo Klepker, né, que é a do bairro Alesgut, né? Ali, então, foi feito um bloco de sala de aula, que foi 3 salas de aula, refeitório, cozinha, banheiros, que em torno de uma área de 395 metros quadrados, totalizando em torno de 500 mil reais. E também lá foi realizado o PPCI, né? Foi uma das primeiras escolas a questão, porque a gente achou que ia fazer todos os PPCI ano passado, mas em função da legislação, em função dos bombeiros, em função, não ocorreu como a gente pretendia. Então a gente terminou então o PPCI e o SPDA, né? Além disso também ocorreu algumas reformas, porque não é só o que os bombeiros, a gente já vai realizando outras reformas. Existe um monitoramento da própria secretaria também, né? Aí deu em torno de 149 mil. E nós estamos também, quem passa lá vê que tem um parque ambiental do lado, que a gente pretende, né, fazê-lo para fazer caminhadas, para ser um lugar também de ensino-aprendizagem com os alunos. A gente fez a pavimentação, que a gente naquele parque, né, até uma calçada larga, e também num valor de 109 mil, né, e lá também deu em torno de 900 mil gasto. Além disso, que a maioria já sabe, a gente está muito feliz porque foi contemplada com a pró-infância, né, que vai ficar do lado da escola.
em torno de 1.323 metros quadrados. Há uma projeção do início da obra, Sim, a obra, que nem assim, como já está tudo, o governo federal liberou. Que licita, já liberou, o que foi solicitado pela empresa que iria começar a obra, que tivesse aterramento, né, que fosse um terreno plano. Eles não gostariam que tivesse... A gente tinha pensado que poderia ter uma sala embaixo, né, porque ela tem um desnível. Isso não é permitido. Então, né? só a parte da terraplenagem que vai ser feita. E agora, então, eles solicitaram também um muro de contenção. Então, isso está faltando, mas já está na licitação. E logo ele começa, e a previsão que ele colocou para nós seria de 8 meses. 8 meses. Porque eles fazem com outro material. E é padronizado, né? Como ele disse assim, que nem a obra da Sicredi é feita por blocos. Isso é uma nova tecnologia que está se usando. Sim. Isso vai mais rápido. Sim. Então, isso que eles nos colocaram. É tudo pré-moldado já, né? Exatamente. Vai ser. E a escola, então, essa pró-infância vai ser inicialmente para 120 crianças, turno integral. Então a gente decidiu por turno integral, porque se usasse, como o governo sugere, também 2 turnos, que seria 240 crianças, mas nós em Teutônia decidimos manter o turno integral. Né? Bacana, sem dúvida nenhuma, novidades que vem por aí. Temos também o CEMEF, quem passa, né, ali que é o turno inverso, está sendo ampliado, né, também uma construção em torno de 600, que é onde vai ter toda uma área, salas de estudo, para dar mais conforto para as crianças. A gente toda uma infraestrutura para melhorar esse atendimento. O CEMEF, que é apelidado pelo turno inverso também. Isso, né? Então a gente está investindo, porque assim, falta biblioteca, né? A gente tem espaço, mas para espaço menor. E tu sabe que a criança hoje precisa desse espaço. Precisa de espaço amplo de biblioteca, informática, salas de vídeo, TV, sala de canto. Então tudo isso, quem vê a construção sabe que ela é grande, né? Para atender toda essa demanda, né? E também a gente fez lá, melhorou a questão de toldos, né? Para dar uma melhor viabilidade para as crianças estarem lá dentro. Para que elas possam exercer suas atividades acima de tudo, né? Isso. E também a Escola Guilherme Sommer, que é na Avenida. Isso. Também foi feito, então, a pavimentação toda na frente do ginásio, porque dava muito barro, era difícil para as crianças, né? Então, nós decidimos fazer essa pavimentação e também toda a estrutura do ginásio por dentro. Nós estava com um problema bastante sério na questão do parquet. Sabe-se que o parquet tem que estar... ele não pode estar com fendas ou alguma coisa, nivelado, né? Não pode ter parquet solto. E ele estava, como ele é muito usado, ele é disponibilizado para a comunidade, com o tempo acontece. Natural que ocorra. Isso, né? Então a gente trocou todo o parquet, né? E fez algumas reformas dentro do ginásio. E a questão do PPCI. Ali também já está concluído o PPCI. Você quem passa vê aquelas portas, né? 3, 4 portas. E além de ter toda, né? Extintores, delimitação de área. Nós tinha arquibancada lá dentro, os bombeiros pediram para tirar, né? Porque até para dar mais segurança para os alunos, né? Então a gente retirou e fez tudo como é a orientação, para que a gente desse essa segurança para os alunos nessa escola. E também foi feita várias reformas também, nem a pintura, foi várias, e não é só do ginásio. Muito pessoal pensa, mas o PPCI é só do ginásio? Não, o PPCI, quando a gente trabalha o PPCI nas escolas, que a gente diz, claro, que a primeira, onde é que tu vê, a gente vê de fora, é o ginásio por causa das portas. Mas lá dentro da escola é feito também aberturas, portas lá no prédio de baixo, trocado escadas conforme, né? Porque são prédios antigos. Então, antigamente não se pensava quando se fazia escada. Foi feita uma adaptação, né? Então foi feito toda uma adaptação. E ali também deu em torno de 247 mil toda essa reforma, né? E mais a pavimentação, que deu em torno de 150 mil. Então, todas essas reformas está acontecendo.
E na escola 24 de Maio, que também é uma escola da... O ginásio novo também, né? Também, ele, né, com o ginásio, que custou em torno de 850 mil. Reforma do telhado, também deu 25 mil, uma parte lá que estava bastante precária, né? Além dos outros, então lá a gente notou que lá precisava fazer uma outra licitação, que na hora que eles começaram a mexer, viram que não ia conseguir manter. Então tivemos que fazer. E também fizemos uma cobertura metálica entre a escola e o ginásio, que em torno de 90 mil. E para esse ano lá está previsto uma ampliação de salas de aula, né, em função do crescimento do bairro, né, do crescimento daquela região ali do bairro Canabarro, né, que cresce muito. Ano passado foram inauguradas as casas populares também, ou seja, sem dúvida nenhuma se faz necessário esses investimentos. Temos também agora o que a gente está, que é o sonho também, que ano passado não deu em função da área de terra, é o ginásio da Teobaldo Close, porque é uma escola, uma das maiores escolas, e não tem ginásio. E não é porque nós, da administração, não achava importante. O grande problema é a área, que não se tinha área, né? Esse é um grande... E aí foi a negociação para conseguir a área do lado. E, enfim, agora está com a escritura, está tudo pronto, então aí a gente pode, né, começar a fazer também. Então esse ano vai ser feita a primeira etapa, né, porque o valor é sempre, tu tem que deixar o recursos empenhado, então a gente sempre decide para ir tocando outras obras, fazer em 2 etapas, que também funciona. Ou seja, muito trabalho agora durante as férias e os alunos sendo recebidos hoje com toda essa infraestrutura que a Secretaria de Educação de Teutônia disponibiliza para os alunos. Com certeza um ano de muito trabalho, muito estudo agora, secretária, né? Tocar o ano de 2014. Com certeza. Como tu verificaste, a gente investe em todas as áreas. Né? Até porque não dá para nós só pensarmos em educação infantil, sem pensar no ensino fundamental ou no turno inverso. Então a gente priorizou fazer com que todas as áreas sejam atendidas, né? Para que isso há um investimento na questão da educação. Então não dá para eu só pensar na educação infantil. Sabemos que falta vaga, a gente sabe disso, né? Que é uma demanda, né, em todos os municípios. Não é, isso é uma... Mas nós estamos bem cientes, estamos com planejamento, né? Para chegar a atender o que é possível. Não dá para simplesmente atender a educação infantil e deixar outra área do ensino fundamental sem aporte. E o importante é isso, né, que seja feita essa forma, essa engrenagem toda funcione, né, professores, alunos e estrutura física. Bom, secretária, queremos agradecer a sua participação aqui conosco, desejar um bom ano letivo para a senhora, para toda a secretaria, para as professoras das escolas municipais, assim como as estaduais, as particulares que começam também nessa semana, algumas já começaram durante a semana passada, e que possamos ter um ano letivo sem maiores dificuldades, que possamos no final do ano estarmos comemorando mais um final de ano. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Repito que tenhamos um ano letivo de 2014 muito produtivo acima de tudo. Obrigado pela sua participação. A gente que agradece a participação e desejamos a todos os alunos, aos pais, um bom ano letivo. Muito obrigado. 8h26, secretária da Educação de Teutônia, Inara Bemer, esteve conosco aqui no Primeiro Jornal.